1996, foi fundada nos Estados Unidos, e ela reúne profissionais das áreas de inteligência competitiva, inteligência de mercado, estratégia e áreas correlatas, e diversos tipos de profissionais que atuam diretamente em empresas, na academia, em governos e organizações não governamentais. E a missão principal da SCIP é promover o conhecimento, é inclusive mostrar a evolução dessa atividade ao longo do tempo e o que está ocorrendo em vários países do mundo com relação a essa função que a gente chama de inteligência. São inúmeros os benefícios da membresia. No finalzinho eu vou colocar um convite para vocês conhecerem melhor a SCIP e eventualmente se tornarem membros da SCIP, porque os benefícios são enormes. O primeiro, que eu reputo mais importante, é o network internacional, porque existe um cadastro dos membros disponível para todos os que aderiram à associação, com o perfil detalhado de todas as pessoas. Essas pessoas participam de webinars, de workshops, aos quais os membros têm acesso, e, além disso, também há publicações e há arquivos. Dando uma ideia para vocês da penetração da SCIP no mundo, ela está presente em todos os continentes, e sempre na forma de capítulos, como é o caso do nosso capítulo Brasil. E sobre ele a gente vai falar também rapidamente. O capítulo Brasil foi fundado em 2009, e em 2014 ele recebeu um prêmio da SCIP como sendo o maior e o mais ativo no mundo. E a nossa missão qual é? É repercutir e propor discussões relevantes do interesse da comunidade de inteligência competitiva, de mercado e estratégia no Brasil. E também repercutir, principalmente, o que está se fazendo nas SCIPs de outros países. Então, nós mantemos um relacionamento muito próximo com os nossos colegas de outros países. Daí é que se forma, então, uma rede de profissionais espetacular. Quais são as nossas realizações? Basicamente, os eventos, como esse que a gente faz em parceria com a ESPM, e também, periodicamente, a SCIP realiza uma pesquisa sobre atividade de inteligência no Brasil. A mais recente nós fizemos há um ano, e até apresentamos os resultados no evento de novembro passado, na ESPM. E essa pesquisa foi sobre a configuração da atividade de inteligência nas organizações e as dores dos profissionais de inteligência. Quem tiver interesse em ler essa pesquisa, pode nos mandar um e-mail, eu deixo depois no chat o e-mail da SCIP Brasil, que a gente manda o resultado dessa pesquisa. E, finalmente, por que ser um voluntário na SCIP Brasil? A gente pode ser membro da SCIP Internacional e um voluntário na SCIP Brasil. E aí os benefícios, entre os benefícios estão, novamente, o networking, o exercício de habilidades e de competências que são exigidas para as diversas tarefas que a gente tem no capítulo SCIP Brasil. A gente tem também um grande aprendizado no relacionamento com os palestrantes, na troca de experiências com os profissionais, com os colegas, e também a gente tem um acesso privilegiado a vagas que circulam entre nós, específicas do setor. Então, eu deixo um convite para vocês, para se tornarem membros da SCIP e voluntários da SCIP Brasil. Tudo isso vai estar no chat, tá bom? Obrigada, Lu. Já tem gente aí demonstrando interesse no chat, olha que legal, Vera. Eu só vou pedir para você interromper aí para a gente, obrigada. Então, vamos lá. Então, não perca amanhã, né, a gente tem essa apresentação bem bacana. Ainda dá tempo de se inscrever, então, pela mesma página que vocês se inscreveram, tá lá o link também para a inscrição nessa daqui, tá bom? Bom, falar um pouquinho do mestrado, né? Então, o mestrado acadêmico, o mestrado profissional, né? O MPCC, é um mestrado que já tem
ele iniciou em 2015, então ele já tem 5 anos, e a gente tem muito orgulho desse mestrado, porque tem formado aí profissionais como a Adriana e o André, produtos tecnológicos, né? Produtos que são depois super aplicados ao mercado. Então, essa é realmente a ideia de um mestrado profissional, é que você tem esse diálogo da academia com o mercado, é a possibilidade de um cientista dentro das empresas, das instituições, das ONGs, né? Então, esse é o papel dos mestrados profissionais, e eu acredito que o MPCC tem cumprido essa tarefa. É uma alegria, de fato, a gente ver como que os alunos, os estudantes, eles estão percorrendo essa trajetória e está tendo impacto não só nas suas carreiras, mas, de modo geral, no seu entorno, né? Então, para a gente trazer, por mim, né, eu trazia todos os alunos, né? A gente faria várias noites dessas com todos os alunos, mas enfim, a gente tem essas temáticas, e acho que a gente escolheu hoje foi sobre a questão do atendimento ao cliente. Então, esse tem sido o foco do mestrado, justamente porque o nome dele já tem aí muito claramente aquilo que a gente tem focalizado os estudos, que é em comportamento do consumidor. Então, eu convido a todos, depois eu vou colocar ali no chat o link, né, para saber mais sobre o nosso curso, e a gente já está com uma chamada, com edital nessa página, para o próximo processo seletivo, que é para 2021, com entrada em fevereiro de 2021. Então, para quem quer saber um pouquinho mais do curso, para entender mais o que é um mestrado profissional, qual que é a diferença. Tá falhando só para mim? Eu não estou ouvindo. Tá falhando um pouco. Eu também não estou ouvindo, gente. Acho que a Luciana deu uma travadinha agora. Tá, então... Para todos. Eu caí, né? Alô? Um pouquinho. Você tropeçou, você não caiu. Tropecei, né? É isso. Bom, gente, de volta aqui. Então, estava contando para vocês do encontro com a coordenação. Depois, até seria legal o André e a Adriana dar seu depoimento, é lógico, acho que é importante, vocês já vão falar, e acho que já dá aquele depoimento para todo mundo que está aí. E então, esse encontro, finalizando, vai ser no dia 26, semana que vem. Depois eu coloco lá no chat a inscrição, tá bom? Pessoal, não vamos mais falar, que eu quero deixar os nossos olhares e ouvidos para os nossos queridos palestrantes de hoje, que é a Adriana Rebeck, gerente de soluções e transformação digital do Sebrae, né? 15 anos de experiência em atendimento ao cliente, mãe da Nayara, muito especial isso, mestre em administração pela SPM, né, pelo MPCC, e apaixonada por inteligência artificial. Ela fez, então, a sua dissertação com o tema Robô Humano, estudos sobre a humanização no atendimento com o chat. E, na sequência, a gente vai ouvir o André. O André é mestre, então, pelo MPCC, né? Professor do curso de graduação de Sistemas de Informação da SPM desde 2014 e dos programas de MBA em Big Data e Inteligência Artificial da SPM e FIAP. E ainda consultor de arquitetura do Big Data na Sky. Cofundador da Kipo Tecnologia e CTO, nossa, é difícil, hein, André? Chief Technology Officer, acho que eu consegui falar, meu Deus, da UXP, né? E a empresa de soluções de mobilidade e gestão de despesas corporativas. E a dissertação do André falou sobre medindo acessibilidade, uma perspectiva de Big Data sobre os tempos de espera e tarifas do serviço da Uber. Legal, pessoal. Então, na sequência, a gente vai ter aí a palavra do Edu, que eu apresento depois. Muitíssimo obrigado e já vou passar aqui para a Adriana. Boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui a apresentação.
Pera, Adri, que eu tô meio devagar, só um minutinho. Ah, tá, ainda não veio para mim. Eu tenho que te achar aqui, peraí. Vamos lá. Agora foi. Pronto. Foi. Estão vendo a apresentação? Legal. Então, a Lu já me apresentou, né? Eu trabalho no Sebrae São Paulo. O meu mestrado foi em cima, inclusive, do chatbot do Sebrae São Paulo. Então, é robô humano, estudo sobre humanização no atendimento do chatbot. Eu sou apaixonada por atendimento, apaixonada por inteligência artificial, e não poderia ser diferente disso o meu trabalho, né? Eu entrei no MPCC, uma expectativa aí de ter um conhecimento acadêmico, ter um conhecimento a mais, porque eu só tenho experiência profissional, então foi muito interessante para mim o mestrado do MPCC, foi muito gostoso, além do aprendizado, do conteúdo, a troca e relacionamento com tantas pessoas incríveis que eu conheci, como o André e como a Luciana. Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês entenderem o que é um bot, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida do que é um chatbot. Então, eu vou trazer um vídeo para explicar rapidamente. Esse vídeo não tem som, tá? Aqui eu vou explicar para vocês. Então, aqui é a página do portal do Sebrae. A pessoa faz o cadastro dela. Depois entra no bot, aquele Szinho lá embaixo. Ele fala um pouquinho que ele é um assistente digital, tá à disposição de responder dúvidas, né, sobre os pequenos negócios. A pessoa pergunta, as perguntas mais frequentes que nós temos recebido é sobre o coronavírus, né, sobre o Covid. Então, eu fiz uma pergunta aqui, preciso de ajuda por causa do coronavírus. Daí ele traz algumas informações sobre o coronavírus, ou ele traz informação de pesquisas, né, de conteúdos, ou ele traz em formato de texto, tá? Esse é o formato do bot que nós temos hoje no Sebrae São Paulo. E foi em cima dele que eu pesquisei. Daí eu falo um pouquinho, quero fazer cursos online, ele traz as opções dos cursos também, tá? Inclusive, o chatbot, ou como vários bots, né, nesse período de pandemia, avançou bastante. Eu vou trazer algumas informações no final de pesquisa de mercado, o quanto evoluiu o bot devido às situações que nós temos passado, né, com a questão da pandemia. Então, aqui trouxe os cursos que eu perguntei lá dos cursos, ele já trouxe para mim e já me direcionou para a página dos cursos também, tá bom? Deixa eu passar agora. Então, um contexto um pouquinho. Inteligência artificial está cada vez mais presente na vida dos consumidores e das empresas. E no atendimento não poderia ser diferente, né? O atendimento, cada vez mais os clientes têm procurado informação rápida, informação útil e de uma maneira aí que ele não precise procurar muito, né? Então, a inteligência artificial está cada vez mais presente com essa função. A automação do atendimento traz grandes benefícios no setor de serviços, realizando as atividades que anteriormente eram realizadas manualmente, liberando o tempo dos nossos funcionários para fazer atividades de mais impacto, né? Atividades que gerem outros tipos de realidades produtivas, outras questões. E essas coisas básicas que hoje a gente gastava, o nosso técnico, o nosso funcionário para atender, a gente coloca junto na inteligência artificial. Os consumidores estão cada vez mais impacientes, informados e exigentes. Pergunta aqui para vocês, quem lembra de ter ligado numa central de atendimento recente? É muito difícil a gente fazer essa busca, né? Geralmente a gente tem buscado informações por si próprio, a gente não tem mais ligado numa central, a gente tem buscado pelo portal, por um bot, por WhatsApp, de diversas maneiras, né? E o dilema atual tem sido sobre como humanizar essa interação, mantendo a satisfação e qualidade no atendimento humano. Trouxe um pouquinho aqui do contexto, né? Hoje, 50% dos consumidores já buscam solucionar seus problemas com autonomia e 70% acreditam que as empresas deveriam ter opções de autoatendimento. Reforço que isso foi em 2018, imagina agora em 2020. Então, em 2018 já tinha essa tendência. A disponibilização dessa tecnologia não se limita apenas no site da empresa, mas ganha espaço agora nas redes sociais para a interação rápida do cliente, inclusive por WhatsApp. Muitas vezes você acha que está falando com uma pessoa, mas você não está falando com uma pessoa, você está falando com um robozinho no WhatsApp. Os chatbots são sistemas de conversação que interagem com utilizadores via linguagem conversacional natural. A justificativa do projeto, existem poucos estudos, na época que eu estudei, né? Existem poucos estudos que tratavam a forma de linguagem de inteligência artificial, sendo ela humanizada ou não, relacionada com o índice de satisfação do atendimento. E o desafio das empresas tem sido como encontrar um equilíbrio para garantir um atendimento humanizado, individualizado, assertivo e de qualidade. Então, esse estudo traz insights para essas empresas que buscam aprimorar o atendimento.
tá? Então, está um pouquinho focado nisso. Então, quando eu iniciei, tinha poucas pesquisas, agora tem algumas a mais, aí tem mais algumas pesquisas interessantes, e essa foca na questão de satisfação do atendimento. Problema de pesquisa: qual a influência da humanização no chatbot durante o atendimento para melhorar o índice de satisfação do cliente? Aqui eu coloquei 2 robozinhos, por quê? Quando eu iniciei o mestrado, era esse robozinho aqui, então era uma figura de um robozinho mesmo, que eu não gosto muito, e depois transformou num símbolo, que é o símbolo do Sebrae, tá? Os objetivos, né? O objetivo central da pesquisa foi analisar a influência da humanização no atendimento no chatbot e identificar quais fatores são diferenciais para melhorar o índice de satisfação do cliente a partir da utilidade e facilidade percebida. Então, humanizando o bot, né? Ele trazendo uma fala mais humana, uma fala mais que não seja robotizada. Melhora o índice de satisfação? Então, é essa aqui que a gente vai descobrir. Objetivos específicos: analisar a relação de satisfação com os fatores de idade e escolaridade, e analisar a relação de satisfação conforme o tema e expectativa do atendimento. Pouquinho do referencial teórico aqui, eu vou trazer sobre inteligência artificial, né? O Cito Leonardi, de 2005, e Nunes, de 2012. Eles trazem a linha do tempo dos chatbots, e falando bem rapidamente para vocês aqui um pouquinho da linha do tempo, né? Só para contextualizar. A gente começou com o primeiro chatbot do robô que imitava uma psicanalista em uma conversa com o paciente, que foi a Elisa, em 66. Esse foi o primeiro chatbot. Depois nós tivemos em 71 a Perry, que simulava um comportamento paranoico através do seu estado emocional. Em 95 tivemos a Alice, base de conhecimentos com dezenas de fatos, citações e ideias, se aproximou da realidade das conversas humanas. Em 2000, nós tivemos a Cibele, que é referência no mundo dos agentes. E depois, entre 2010 e 2015, nós tivemos diversos bots que saíram, né? Muitos conhecidos por todos vocês. A Siri da Apple, Google Now da Google, Alexa da Amazon, Cortana da Microsoft. Muitas vezes vocês têm utilizado um bot, vocês nem sabem que é um bot, né? Que é uma coisa muito comum. E aqui também eu trago um pouquinho sobre atendimento ao cliente. Eu cito Jonco e Silveira, o Oracle, falam da proximidade dessas tecnologias para o atendimento. Han, 2017, fala sobre a facilidade desse tipo de atendimento. Cruz, Alencar e Schmitz falam sobre a redução significativa de custos, né? Então, tem uma redução significativa de custos quando você inclui o bot no seu processo de atendimento. Falo também sobre humanização com assistentes virtuais, eu cito Tavares, fala sobre a proximidade com o usuário. Freitas e Nunes trazem a relação do atendimento mais humanizado e a representação visual, né? Então, quanto é importante o formato de atendimento mais humanizado e também, muitas vezes, o robozinho, né? Quem lembra aqui já utilizou a Magalu. Então, a Lu virou uma referência de bots aí humanizado. A Gal da Gol também, a Siri da Apple, Bia do Bradesco e tantos outros aí que a gente tem utilizado recentemente. E satisfação no atendimento, eu cito Kotler e Day, que falam sobre a satisfação e avaliação do cliente, e Oliveira, que fala de sistemas que tendem a incomodar os usuários, né? Que também tem essa questão, sistemas robotizados que incomodam também as pessoas. Modelo conceitual de investigação, eu utilizei um modelo de aceitação tecnológica do Davis, de 89, que analisa a utilidade percebida e facilidade percebida de uso. Daí, para a utilidade percebida, é o grau que uma pessoa acredita que o uso de um sistema particular pode melhorar o seu desempenho, e facilidade percebida é o grau que uma pessoa acredita que o uso de um sistema de informação será livre de esforço. O modelo de investigação, né? Ele foi adaptado no modelo de Davis, de 89, incluindo no lugar do comportamento o índice de satisfação. Então, aqui no índice de satisfação, ele avaliava o comportamento. Então, eu troquei aqui pelo índice de satisfação, tá? E as hipóteses que eu criei desse modelo: a hipótese 1, que a utilidade percebida na experiência com o chatbot impacta diretamente no índice de satisfação. A hipótese 2, a facilidade percebida de uso na experiência com o chatbot impacta diretamente no índice de satisfação. A hipótese 3, a necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da utilidade percebida com o índice de satisfação. E a hipótese 4, a necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da facilidade percebida de uso com o índice de satisfação. Variáveis de controle, né, que eu já tinha mencionado: idade, escolaridade e tema de atendimento, para saber se tem relevância na utilização da tecnologia e se impacta diretamente no índice de satisfação. Abordagem metodológica, eu fiz um estudo focado no Sebrae São Paulo, né, que nem eu comentei, eu sou gerente de atendimento lá no Sebrae São Paulo, gerente de soluções,
E eu queria muito saber qual que é a percepção do nosso cliente sobre o nosso bot, mas no formato aí em questão de pesquisa, olhando a satisfação do cliente. Ele foi implantado em 2018, então era um bot recente quando eu iniciei a pesquisa, né? E para responder às questões de investigação proposta, foi analisada as hipóteses, entendendo a relação das variáveis, confirmando as hipóteses ou não. Tá? Então, aqui está o modelo da pesquisa, foi uma abordagem quantitativa, método survey, e o objetivo era ter 150 respostas. No questionário. Então, antes de responder o questionário, era muito importante o cliente ter passado por um atendimento no bot, ele ter vivido essa experiência, né, do atendimento. A estrutura do questionário teve como base o trabalho de Freitas, de 2018, onde analisou as motivações dos jovens millennials e a automação dos serviços para adoção de sistemas de conversação, um estudo muito legal de Portugal, bem interessante. E para as questões demográficas, foi questionada a idade, gênero, formação acadêmica e temas de procura do atendimento. E para conhecer a experiência do pesquisado por esse tipo de chatbot, né, para ver se ele tinha experiência, se ele já tinha utilizado o chatbot ou não, foi perguntado se ele significa nunca, né, se ele respondeu 1, 2 significa pontualmente e 3 significa frequentemente, que é a experiência dele com o bot. Aqui traz um pouquinho já dos resultados em cada questão. Para as outras questões de utilidade, facilidade e índice de satisfação, foi utilizada a escala Likert de 7 pontos, onde 1 significa que o pesquisado discorda totalmente a afirmação e 7 significa que ele concorda totalmente com a afirmação. Aqui estão todas as questões, eu não vou passar uma por uma, tá? Mas quem tiver interesse, a apresentação vai estar disponível. E aqui eu destaco um item que teve um valor um pouco maior, né? O contato humano e pessoal do atendimento é muito importante para mim, tá? Então, isso foi falado pelos clientes. Resultados. Então, um pouquinho mais aqui dos resultados. O maior número de respondentes da pesquisa tem em torno de 30 a 39 anos, representando 29% do total, tá? Então, de 30 a 39 anos. A maior representatividade de respondentes é do sexo masculino, mas um pouco, né? 52%, bem pouca diferença. Grau de escolaridade. Aqui eu destaco uma diferença, né, de bots aí comuns. A gente teve um percentual alto de superior completo que respondeu, com 31%, seguindo de 22% de ensino médio completo e 21% com pós-graduação. Então, foi um grau de escolaridade elevado que responderam à pesquisa. Isso pode ter uma interferência aí. O tema de procura foi em relação a cursos e dúvidas em geral, representando quase que 50% do total dos respondentes. Então, as pessoas procuram um bot para dúvidas simples, né? Quero fazer um curso, quero saber como me formalizar como MEI, são coisas simples. A frequência que o pesquisado utiliza a ferramenta de chatbot, 79% utiliza pontualmente e frequentemente esse tipo de ferramenta. Então, as pessoas que responderam já têm uma facilidade com o uso de chatbot, não são pessoas que nunca usaram chatbot. Aqui trazendo um pouquinho dos resultados. Esses resultados aqui, modelo estrutural, né, que foi gerado no Smart PLS, eles suportam a hipótese 1, então a utilidade percebida na experiência com o chatbot impacta diretamente no índice de satisfação, dado que o coeficiente estrutural impactando no índice de satisfação é positivo e significativo, né, que é este daqui. E também suportam a hipótese 2. A facilidade percebida de uso na experiência com o chatbot impacta diretamente no índice de satisfação, pois o coeficiente estrutural é positivo e significativo, é esse daqui. Tá? Então, eu trouxe alguns destaques aqui desses números, só pegar aqui. Que é a UP1 aqui, teve um destaque maior, né, 0,935, que é o recurso dos chatbots permite-me aumentar a eficiência com que acesso às informações, então teve uma valorização para esse item. Aqui na FP3, 0,918, o recurso a chatbots permite me poupar tempo e esforço quando preciso de informações, então ele gosta dessa questão de poupar tempo, né, e não ter esforço para isso. E aqui, da IS1, estou satisfeito com o serviço prestado, então atendeu a expectativa dele. E a IS2, estou satisfeito com o serviço prestado, pois foi fácil. Então, ele gostou da facilidade de acesso. Eu não precisei esperar alguém para falar, eu não precisei ligar numa central, eu consegui ter acesso à informação facilmente. Então, esses dois suportaram a hipótese 1 e 2. Aqui, observa-se que o F2 da moderação na interação humana com a utilidade percebida não é significante e tem baixa força, não suportando a hipótese 3,
a necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da utilidade percebida com o índice de satisfação. Então, para mim, isso foi uma grande surpresa. Eu achei que as pessoas poderiam querer ter o contato humano, né, para ter uma diferença no índice de satisfação. E aqui comprovou que não é. E observa-se que o F2 da moderação da interação humana, aqui, com a facilidade percebida de uso, tem o efeito de força média, porém não é significante, não suportando a hipótese 4. A necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da facilidade percebida de uso com o índice de satisfação, e também não comprovou essa quarta hipótese. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, dos resultados. Então, da hipótese 1 foi suportada, a utilidade percebida tem uma relação significativa com o índice de satisfação, então a avaliação dele tem um impacto na satisfação. A hipótese 2 foi suportada também, a facilidade percebida de uso tem uma relação significativa com o índice de satisfação. A hipótese 3 não é significativa e tem baixa força, e a hipótese 4 também não é significativa e tem um efeito de força média, porém não é significante. Então, um pouco aqui da conclusão, né? Foi comprovado que a utilidade e facilidade percebida de uso impactam diretamente no índice de satisfação, considerando que a humanização do chatbot durante o atendimento é muito importante para aumentar esse índice. Então, a questão de humanização no atendimento é muito importante para melhorar o índice de satisfação do cliente. E respondendo ao objetivo dessa pesquisa, a utilidade e a facilidade percebida de uso têm grande impacto na satisfação. Então, entendemos que para isso é necessária a humanização dos chatbots, facilitando a comunicação com os clientes, trazendo uma proximidade no atendimento. E aqui eu destaquei, né, o ES3, o chatbot mais humano, traz uma proximidade no atendimento, onde teve a maior média entre utilidade, facilidade e índice de satisfação, com 5,64, trazendo que o cliente valoriza essa humanização. Então, quem está pensando em fazer bots aí, precisa pensar na humanização do atendimento. Contribuições e limitações. Então, ficou claro que o estudo a necessidade que a humanização do atendimento vai contribuir para uma melhor adesão dos clientes a esse canal. Então, não só a percepção de qualidade, mas a adesão dele a este canal, para ele procurar mais esse canal de atendimento. Para isso, as empresas devem garantir um canal claro e simples, né? Um canal intuitivo para a comunicação com seus clientes. Esse estudo apresenta algumas limitações. A base analisada, que foi o que eu comentei, né? Se limita a uma empresa de mercado, então foi somente da base do Sebrae, podendo ter diferença conforme a necessidade e tema que o cliente procura. Futuras pesquisas poderão utilizar amostras de diferentes setores econômicos para entender a diferença entre setores, que pode ter uma variação. E uma coisa que eu coloquei aqui que é bem interessante, agora com os avanços da inteligência artificial, seria interessante pesquisar outros canais de comunicação como a voz. Então, a voz tem que ser humanizada ou não, né? Então, seriam outras formas de pesquisa aqui. E aqui eu estou trazendo um pouquinho, eu achei importante para trazer para essa reunião aqui, o mapa do ecossistema brasileiro de bots. Foi lançado lançado mês passado, em setembro, não sei quem teve oportunidade de ver, da Mobile Time, é uma empresa aí que eu sigo, bem interessante as informações, e ele traz algumas informações justamente sobre bots e o crescimento que teve durante essa pandemia. Então, no mercado brasileiro, em quantidade de bots produzidos, nós tivemos um aumento aí significativo em 2020, né? Nós estamos com 101 mil bots desenvolvidos. O crescimento do mercado brasileiro em tráfego mensal de mensagens trocadas em conversas com bots, nós aumentamos muito, né? Então, aumentou 1 milhão e 100 aqui estava 1 bilhão em 2019, para 2020, 2 bilhões e 200. Na sua opinião, a pandemia do novo coronavírus, né? Aumentou a demanda por bots na minha empresa, 76%. Então, as pessoas começaram a procurar, sim, outros canais de atendimento, né, para facilitar. Inclusive, muitas empresas, né, call centers que não conseguiram manter os funcionários ou mantiveram em home office, quem tem bot, quem tem essas tecnologias, ajudou bastante a conseguir filtrar esses atendimentos para dar um melhor atendimento para o cliente. E aqui, para finalizar, finalidade com maior demandas por bots, então continua aqui 64% atendimento ao cliente, tá? Tem um pouco aqui a questão de vendas, apoio de back-office, mas maior parte é para atendimento ao cliente, isso desde que o bot começou, continua focado em atendimento ao cliente. E aqui traz um pouquinho quais canais sua empresa já desenvolveu os bots. E aqui eu estou trazendo o WhatsApp de destaque, 88% por WhatsApp. Então, muitas empresas têm utilizado, sim, esse canal de comunicação por bot aqui para o WhatsApp. Inclusive, o Sebrae lançou esse mês passado um curso por WhatsApp que é feito por um bot, feito por um robozinho aí, que é super legal. Então, em segundo lugar, os sites da web, né, que foi o foco da minha pesquisa, que foi o chatbot, que foi no portal do Sebrae.
Então, acho que são informações interessantes aí para essa discussão. E agradeço, estou à disposição aí para eventuais dúvidas. Obrigada. Excelente, Adri, muito bacana. Já anotei minhas perguntinhas aqui. Pessoal, então, quem tem perguntas aí para a Adriana, quiser já anotando aqui no nosso chat, já deixa aí para a gente recolhendo e depois, após a apresentação do professor, do Eduardo Bonilha, que também é professor, pode então, a gente vai encaminhar para a gente poder colocar como uma mesa redonda, tá bom? Então, André, vou passar a bola aqui para você. Opa, Preciso te achar. eu tô aqui, ó. Não, peraí. Você sumiu da minha visão aqui. Show, pronto. Prontinho. Estão vendo minha tela? Sim. Só ajeitar as minhas telas aqui. Prontinho. Então vamos lá, né? Tudo bom, pessoal? Bem, a professora Luciana já me apresentou, né? Basicamente, eu sou formado em Sistema de Informação, tenho mestrado em Comportamento do Consumidor, então eu sou o cara de humanas que faz conta, o cara de exatas que conversa. Você escolhe, tá? Eu trafego nessas duas áreas. A minha dissertação, a minha pesquisa, ela leva o título, né, de Medindo Acessibilidade, uma perspectiva de Big Data sobre os tempos de espera e tarifas do serviço da Uber. Obviamente, eu trabalho com essa parte de mobilidade urbana há muito tempo, tenho 2 startups nesse segmento, tive o meu aplicativo de táxi, tenho um GPS de bicicleta, né? Então, eu gosto bastante desse tema. E gosto bastante de Big Data, que é a minha área de pesquisa, trabalhei bastante tempo com inteligência de mercado. Então, quando eu entrei no MPCC, um dos desafios era unir, né, esta vertente de mobilidade com Big Data e comportamento do consumidor, o que eu acho que tem tudo a ver. E aí a gente achou lá na teoria um construto chamado acessibilidade. Acessibilidade, a gente pode definir, uma definição bem simples, é o potencial para alcançar oportunidades espacialmente distribuídas. Quer fazer analogia para o mundo real, para o seu dia a dia? Já ouviu aquela frase, quer desenvolver um local economicamente, construa estradas? Então, isso vem do fundo ali da teoria de acessibilidade, que é lá de 1959, né? Que o Heisen começou a teorizar para a gente. Então, a gente pensou, pô, quanto que esse mercado já passou, né? Por mudanças, né? Que é um mercado que mais passou por mudanças tecnológicas do que o de mobilidade urbana. Alguém aqui lembra como não é ter Uber? Alguém aqui lembra como é ter que dirigir, como é... A Luciana falando, eu tenho que lembrar, né? É o dedinho, lembra o dedinho do táxi. Sim, o táxi, né? Alguém aqui dá sinal, sabe como dar sinal para o táxi hoje em dia ainda? Não, né? Ninguém mais sabe como fazer isso. Então, assim, esse mercado ele sofreu uma revolução muito grande, e não só do ponto de vista funcional e de modelo de negócio e de disruptura por economia do compartilhamento e tudo mais, que tudo isso é o pano de fundo, né? É o motor dessa mudança. Ele andou muito junto com a evolução da tecnologia. Então, a gente falou, pô, será que faz sentido aquele tempo de espera da Uber? Sabe quando você pede um carro e vem lá a estimativa de tarifa, que ele está teoricamente, a 5 minutos, a 3 minutos? Será que esse tempo diz alguma coisa sobre a nossa cidade, sobre o comportamento das pessoas na cidade? Será que eu consigo inferir alguma coisa em cima disso? Aí você tem que pensar, pô, de onde vem esse tempo que nós medimos, né? Ele vem de uma ferramenta de Big Data. Então, o objetivo geral dessa pesquisa, ela se iniciou exatamente com as 2 propostas, né? O tempo estimado de espera ao solicitar uma viagem na Uber pode servir como proxy para uma medida de acessibilidade na cidade de São Paulo? O que é um proxy, né? Assim, ela substitui, ela me diz
a indicação, eu tenho vários índices de acessibilidade e dados socioeconômicos. Será que regionalmente o tempo que a Uber demora para chegar no seu bairro explica renda, distribuição de empregos, distribuição de pontos de ônibus, número de vias asfaltadas, uma série de medidas que esse pessoal aqui da acessibilidade já estuda desde 1960? E a distribuição geográfica do tempo estimado de espera de atendimento na Uber está relacionada com a polarização de indicadores socioeconômicos? Isso quer dizer o seguinte: será que a dispersão, né, dos tempos de atendimento da Uber também explica a dispersão de renda, percentual de não brancos, algumas medidas clássicas? Obviamente, esse estudo ele nasceu praticamente junto com o Wang Mu e o Stelter, né, que fizeram essa mesma pesquisa em Seattle e Atlanta. Então, a gente foi inspirado por essas duas pesquisas a incrementar e replicar esse estudo aqui, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é Big Data. Eu não coloquei isso na minha dissertação, porque ele vem de um Twitter do Dan Ariely, mas é muito bom. Para você que não sabe definir Big Data, olha que legal. O Dan Ariely tem uma definição que Big Data é como sexo para adolescentes. Todo mundo fala sobre, ninguém sabe como fazer e todo mundo acha que o vizinho está fazendo, certo? Isso que é Big Data, é mais uma buzzword de TI. Mas, na realidade, o que é um Big Data, né? Ele é uma base de dados que envolve ali os clássicos 3Vs, né? Volume, velocidade e variedade, né? Então, assim, toda vez que você gera uma base de dados que você tem essas três características juntas, você tem uma base de Big Data. E a estimativa da Uber, ela não é uma medida, né? Dá para parar e pensar que assim, a estimativa da Uber ela não é uma medida fidedigna. Quando você pede uma corrida, ela dá uma inferência, que é um nome bonito para chutar, né? O tempo que o carro vai demorar para chegar. E aí, o que acontece? A academia tradicional tem um pé atrás com Big Data, com metodologias que usam inteligência artificial. Por quê? Eles falam, cara, isso não é necessariamente replicável, isso não tem, pode ter algum viés de dados, então eu não posso usar isso como uma base de pesquisa para generalizar. E aí que você encontra um cara que eu gosto muito, que chama Letouze, certo? O Letouze, ele é um teórico do Big Data que tem uma abordagem mais sociológica em cima do Big Data. Então, ele fala o seguinte, pessoal, em vez da gente entender o Big Data apenas como os 3Vs, volume, variedade e velocidade, se a gente der uma abordagem mais sociológica, com os 3Cs, Crumbles, Capacities e Community. Então, o que são Crumbles? É a pegada digital. Todo mundo aqui está deixando migalhas, né? Você está com seu celular aqui ligado, a gente está conversando aqui no Zoom, isso está gerando um ecossistema de metadados. Quando você pede uma corrida na Uber, você deixa um rastro de migalhas, uma intenção de deslocamento que não aconteceu, ou uma corrida real que demorou para ser atendida. E o que são as capacidades? É o que o ecossistema dessa plataforma que está envolvido no Big Data consegue gerar. O que a Uber consegue gerar em cima dessas migalhas? Tarifa dinâmica, preços mais baratos ou preços mais caros, melhor distribuição de motoristas, melhor qualidade de serviço, certo? Ou pior qualidade de serviço, né? Nem tudo para o lado bom. E a comunidade é o quê? É todo o ecossistema. Usuários, motoristas, a própria Uber fazem parte desse ecossistema. Quando a gente começa a entender o Big Data como uma fonte de dinâmica de comportamento, ao invés de simplesmente uma base de dados que não é estatisticamente representante do universo geral, né? Você pode começar a pensar em formar hipóteses na forma que a gente formou. Será que a média do tempo de espera da Uber explica medidas clássicas da teoria? E se explicar, qual que seria a vantagem disso? Medidas clássicas de renda,
de percentual de não brancos são difíceis de você medir e onerosas, né? Quando você tem um proxy, você fala, pô, eu não estou conseguindo medir na vírgula, mas eu consigo ver talvez a tendência. E isso pode ajudar um enorme ecossistema de gestores públicos, de gestores de marketing, de gestores de produto. Então, como é que a gente fez essa metodologia, né? A gente se inspirou na metodologia do Wang Mu. Então, nós criamos um robozinho. Lembrem-se que eu sou programador, né? Então, né, tem que ter a parte nerd aí no meio, senão não tem graça. Nós criamos um robozinho que ficou em nuvem e nós dividimos a cidade de São Paulo em quadrículas de 1 quilômetro quadrado. A cada 30 minutos, eu sorteava uma coordenada geográfica em cada quadrícula, dessas 1.720 quadrículas. O bom de fazer esse tipo de estudo é que eu viro o rei do cafezinho. Vocês sabiam que São Paulo tem 1.720 quadrículas de 1 quilômetro quadrado, se você começar a dividir a partir da Praça da Sé, né? Então, eu sorteava essa coordenada em cada uma das 1.720 quadrículas e simulava uma corrida para a Praça da Sé. Existe uma API da Uber, né, que é uma interface programável, né, uma Application Program Interface, né, uma aplicação de interface programável que é para eu me comunicar, e o mesmo pedido que vocês fazem no app, eu conseguia simular com o meu robozinho. E para cada vez que eu fazia isso, a Uber me retornava todas as tarifas estimadas e tempos estimados de espera para todos os produtos disponíveis. Eu fiz isso durante um mês, entre 15 de agosto e 15... Não, desculpa, entre 15 de setembro e 15 de outubro, certo? E toda vez que eu não tinha uma resposta positiva, eu tentava 3 vezes para ver se não era só uma inconsistência da API. Se em 3 vezes seguidas a API não me retornasse nada, eu guardava como um dado nulo. Isso gerou um pouco mais de 2,5 milhões de simulações de corrida. Cada simulação de corrida trazia, em média, ali 5 a 6 produtos. Ou seja, gerou uma base de dados de mais de 12, 13 milhões de registros para ser analisado. Quando a gente fazia a distribuição no mapa, né, na geografia, das respostas com sucesso, olha que interessante, visualmente você já vê que em São Paulo, obviamente, aqui embaixo é uma represa, né? Então, que bom que a Uber não atende ninguém na represa, né? Não tem o Uber Bolt, mas você vê que tem alguns pontos da cidade, ó, que a Uber simplesmente nunca me deu uma resposta válida. Já eram áreas que a Uber restringia o atendimento. Isso é muito interessante, que nos estudos de Atlanta e de Seattle, isso não aconteceu. Pelo menos as pesquisas não falam disso, então a gente presume, né, que uma informação importante dessa, isto não aconteceu. Olhando para os nossos mais de 2,5 milhões de simulações, a gente repara, ó, que o Uber X, que é o produto mais barato da Uber, tem o maior índice de resposta, né? 2.233.000. O segundo lugar, que é o Uber Select, não sei se é que hoje chama Comfort, né? Ele tem 1.713.000 respostas válidas. O que a gente fez? Consequentemente, vamos utilizar o Uber X para fazer as nossas análises a partir de agora, né? Filtramos apenas o produto com maior capilaridade. Quando a gente pega tanto o tempo de espera quanto a tarifa e joga ela no mapa, consolida ela em distritos, então imagina o seguinte, eu fiz todas as simulações, eu tenho um tempo e uma tarifa para cada simulação, eu agreguei isso tirando a média por distrito, certo? Pelos nossos distritos administrativos. Você repara que você tem um fenômeno centro-periferia, né? Toda vez que acontece esse mapa bonitinho aqui de fenômeno centro-periferia, você sabe que, para São Paulo, principalmente, né, você sabe que você tem aquela questão de concentração de renda. Se você fizer um mapa desse com a renda da cidade de São Paulo, não vai dar exatamente igual, mas esse fenômeno centro-periferia ele vai acontecer, certo? Quando a gente começa a fazer análise dos dados, como é que a gente formula a nossa análise? Eu coloco como variável independente, como variável dependente, o tempo médio de espera.
e uma lista de 20 indicadores de acessibilidade e dados socioeconômicos. Eu consigo p-values, né, ou seja, indicadores de significância muito altos com vários indicadores de acessibilidade e indicadores de socioeconômico. Por exemplo, a densidade, o percentual de não brancos, que é uma medida clássica que mostra a desigualdade social, ela fica extremamente aderente, certo? Ou extremamente significante. O que eu estou buscando aqui? Eu quero realmente fazer um modelo preditivo para, a partir de indicadores socioeconômicos de acessibilidade, prever a média de tempo de espera da Uber? Não. O que está me interessando aqui é se existe relação de causa e efeito, se existe causalidade. Se eu posso, a partir desses dados, realmente afirmar, não, ó, a Uber, para alguns indicadores, ela é realmente medida de tendência, que é isso que eu quero ter no final. Consequentemente, aprofundando a nossa análise, a gente faz uma análise de dependência geográfica no tempo de espera da Uber. A gente sabe, historicamente, que todos esses indicadores eles possuem alta dependência geográfica. Então, será que a média, minha variável independente, a média de espera, tem alta dependência geográfica? Quando a gente roda um ID-Moran, e não se assustem com o ID-Moran, é só uma autocorrelação espacial, é o seu indicador de correlação espacial, você chega no indicador de 0,59, ele vai de 0 até 1, então ele tem alta correlação espacial, sim. Tanto é que quando a gente faz uma matriz de clusters de vizinhança, olha o que acontece. Você repara que você tem clusters onde distritos que têm baixo tempo de espera com vizinhos com baixo tempo de espera e distritos com alto tempo de espera sendo vizinhos de alto tempo de espera com as suas áreas de transição. Se você fizer uma análise da renda, do percentual de não brancos e fizer um cluster desse, vai acontecer não a mesma coisa, né, literalmente, mas assim, um comportamento visual muito parecido. Nós fizemos a mesma coisa para a distribuição de tarifas e chegamos nos mesmos resultados, certo? Obviamente, nós normalizamos a tarifa, porque uma das coisas... mas pô, você mediu tudo para a Praça da Sé, é lógico que a tarifa aqui de Marcilac vai ser mais cara. Não, mas a gente pegou, a gente normalizou essa tarifa, então é como se a gente tivesse usado a taxa da tarifa dinâmica nessa construção, certo? E chegamos nos mesmos resultados. Ou seja, nossa conclusão, e aí eu vou disponibilizar também o link do paper que a gente publicou em cima disso, numa chamada específica da RAI de Big Data, porque lá tem todas as hipóteses, bonitinha, certo? Eu quis trazer conclusões mais genéricas do estudo. Assim, os tempos e tarifas estimados da Uber, eles refletem as desigualdades dos indicadores socioeconômicos da cidade de São Paulo e dos indicadores tradicionais de acessibilidade. Um dos principais achados dessa pesquisa, né, é a relação entre o tempo e preço estimado da tarifa da Uber e a distribuição da variável percentual de não brancos, certo? Mostrando aí que ela acompanha, sim, uma medida de mercado. Uma outra coisa, um outro insumo, que é o que eu trago também como provocação, obviamente que nós não temos, né, a pretensão de confirmar isso, na seguinte questão de você começar a utilizar bases oriundas de ferramentas de Big Data, porque o Sarati e o Samut, né, eles têm uma discussão muito interessante, que é, à medida que os dados se tornam maiores, mais complexos e inexplicáveis, que é essa coisa da mágica da tarifa dinâmica da Uber, da onde vem a tarifa dinâmica da Uber? Isso não é explicável, isso é aleatório, é uma roleta que alguém roda lá dentro e o pessoal, né, sobe ou desce a tarifa. As capacidades mentais limitadas dos humanos apresentam dificuldades em decifrar e interpretar um ambiente desconhecido, que é exatamente isso que a gente está tentando fazer, que é o que o Letuzé prega, que é aproximar bases, fontes de dados de Big Data de medidas tradicionais.
não substituir, mas aproximar, entender que o comportamento se expressa, sim, através daqueles 3 Cs, dos Scrum, Capacity e Community, e você pode usar isso como tendência, né? Então, uma medida de tendência geográfica que pode indicar tendências de indicadores socioeconômicos, tanto para a gestão pública quanto para a gestão de marketing, seria extremamente produtivo, né? Seria extremamente bem-vindo. E aproximar, né? Quando eu comecei a fazer pesquisa em 2014, lá 2016, a ciência ainda era falar de metodologia baseada em inteligência artificial, né, em redes neurais, ou falar de Big Data, você em vários lugares era visto como um ET, né, como uma persona não grata. Isso vem mudando, ainda bem, algumas, e tomara que a gente entenda, né, como lidar com esses grandes dados, né? Algumas referências, todas as referências que eu citei aqui no material, e eu posso deixar também o meu link da pesquisa, porque ali tem todas as hipóteses bonitinhas. Como tinham várias hipóteses, eu falei, se eu tiver só 15 minutos, certo? E tiver que colocar todas as hipóteses, não vai dar certo. Por isso que eu trouxe de uma maneira mais genérica, porém mais profunda. É isso, gente. Obrigada, André. Muito bacana esse seu trabalho. Dá para a gente realmente explorar bastante aí, tem muito dado, muita coisa bacana para a gente pensar. Pessoal, então, já vi que a gente tem gente que postou para Adriana, fiquem bem à vontade. E agora, então, por favor, façam suas perguntas e comentários para o André. Eu tenho até colocado aí quem são os orientadores também, né? Então, do André foi a professora Suzane Estrelau e da Adriana foi a professora Thelma Rocha, tá bom? Professores aí do mestrado profissional em comportamento do consumidor. Então, eu queria agora apresentar o nosso debatedor, né, o nosso mediador. Vamos lá. Falar um pouquinho do Eduardo, né, que, antes de tudo, é um grande amigo. Atualmente, ele é gerente sênior da CRM na Sodexo Benefícios. Ocupou posições de liderança em empresas como Saraiva, NET, IG, UOL e consultorias Peppers e Rogers e CSU Market System. Tem formação em administração pela FEA USP, com MBA em marketing pela SPM e mestrado em empreendedorismo e inovação pela FEA USP. Também foi professor da graduação por 10 anos aqui na SPM. Bom, Edu, está com você. Deixa eu interromper aqui. Você já tem aí a condição de fazer a tua apresentação, tá bom? Vocês me ouvem bem aí? Sim. Então tá bom. Pessoal, boa noite. Primeiro dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, por vários motivos, né? Primeiro aí pela amizade com a Luciana, de muito tempo, e também pelo fato de ser a SPM, né? Tem uma história com a SPM de alguns anos, né? Como professor de graduação, que foi uma fase muito boa da minha vida. Felizmente, passou, não sou mais professor aí na SPM, mas eu tenho o desejo de voltar um dia para essa casa aqui, e eu fui muito feliz aí. Bom, o meu papel aqui é fazer uma moderação, né, da discussão que a gente teve, eu acho que trazer um pouquinho da minha experiência de mercado, tentando vincular principalmente para a parte de gestão de clientes, que é a minha especialidade. Alguns chamam aí no mercado de CRM, que é o Customer Relationship Management, que muitas vezes se confunde só com tecnologia, e importante a gente entender que é uma abordagem maior do que isso, né? Inclusive no meu mestrado, meu estudo foi justamente sobre CRM como estratégia de negócio para varejo e serviço multicanal, né? Que tem a ver bastante com o que foi apresentado aqui também, tá? Eu vou aqui compartilhar uma apresentação. Ver se vai dar certo aqui. Só um instantinho, por favor. Não, né? Material? É formato de apresentação, não?
Não, não. Não. Né? Deixa eu compartilhar de novo aqui e pegar outra tela. Acho que agora está. Ok agora? Não, não apareceu para mim. Não? Deixa eu ver. Não, Agora? agora sim. Ah, então tá bom. Ah, agora sim. Então tá jóia. Eu vou olhar um pouquinho do lado aqui de vez em quando, que é onde está a minha tela, onde eu tô projetando, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, então, falar daí da tecnologia, né, nesses tempos de pandemia, fazendo os ganchos com o que a gente viu aí das apresentações. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho aqui do que a transformação, né, o que na verdade, a pandemia transformou nas nossas vidas, né, não só como enquanto empresas, mas também enquanto pessoas, e quem sobreviveu à pandemia, as empresas que puderam se manter, principalmente as pequenas, e as maiores, com certeza, tiveram que passar aí por uma transformação muito rápida. Então, a transformação digital ela foi acelerada pela pandemia. Então, aqueles projetos que estavam na gaveta, de Big Data, de chatbot, inclusive, né, pegando o gancho das apresentações, tiveram que rapidamente sair do papel. Sem falar em e-commerce, sites, enfim, as empresas tiveram que se mexer, né? E a busca desesperada aí pelo cliente, esse cliente que ficou em casa, enfim, não podendo fazer suas compras e usufruir dos serviços fisicamente, mas podendo fazer de forma digital. E esse cliente, ele também, né, esse consumidor também teve que se adaptar às novas tecnologias que muitas vezes ele não estava utilizando também, né? A gente teve um crescimento muito grande nas compras de e-commerce, em torno de 70% durante a pandemia. Enfim, pegando a série histórica, nunca se viu um crescimento desse jeito, né, nas compras por e-commerce. Na parte de atendimento também, com certeza. A gente viu a pesquisa de chatbot apresentado pela Adriana, né, na primeira apresentação. Então, o consumidor também teve que procurar esses canais digitais para poder se orientar. Isso foi muito bom para o mercado, né, porque geram tendências nesse sentido, é claro, né, não a pandemia foi boa, mas, obviamente, a aceleração ela acabou sendo boa, porque eram tendências que já vinham e o mercado começou a se adaptar. Bom, eu trouxe aqui uma pesquisa, tá? Acho que tem várias pesquisas no mercado que vão falar de tendências, né, pós-pandemia, o que vai ficar de legado quando a gente pensa em mercado, em relações de consumo. Eu trouxe uma que é da Accenture, vou encontrar outras aí no mercado também. Esse é um estudo da agência de design da Accenture, uma agência que se chama Ford, que está em vários países, são 33 agências, então eles conseguem trazer uma visão mais globalizada, né, de como, das tendências de mercado e de como isso foi impactado também pela pandemia. São tendências que já vinham, certamente, né, elas estão sendo mais aceleradas agora. Inclusive o professor Fábio Mariano, que é também do mestrado profissional, aqui da SPM, ele também já vinha relatando essas tendências nos seus estudos. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele na Sodexo, que é a empresa onde eu trabalho, mas elas estão sendo aceleradas, como eu coloquei. Quais são essas, né? Primeira questão do crescimento das empresas, né? Durante muito tempo as empresas foram calcadas no crescimento financeiro, simplesmente, né? O único ativo que ela esperava gerar para os seus acionistas ali no final era financeiro, que é o lucro. E hoje ela busca, né, já buscava e busca cada vez mais os ativos intangíveis que vão trabalhar a reputação da sua marca. Viu muitas empresas agora na pandemia trabalhando a questão social, se mostrando, né, não só preocupadas com o lucro nesse momento, não ter muitas perdas, mas também ter impacto social, né, reservando parte do seu resultado, enfim, do seu orçamento para ações sociais. Então, Itaú, Magazine Luiza, Natura, enfim, tem várias marcas que se beneficiaram disso de uma forma legítima. Outro ponto é a transformação do dinheiro, né? Se a gente lembrar, agora nesse momento que a gente passou, nos 6 meses, quantas vezes a gente precisou colocar a mão em dinheiro?
né? Precisar ir até a agência ou um caixa eletrônico para sacar dinheiro de fato para utilizar, né? Uma vez, uma, duas. Então, o dinheiro, acho que não só pelo aspecto da própria contaminação, mas também da própria utilidade do dinheiro enquanto papel, ele está sendo cada vez menos utilizado. E aquela camada da população que não era bancarizada por meio das carteiras digitais, ela vem sendo agora bancarizada. Acho que até os benefícios também que o governo, né, proporcionou a essa população de baixa renda acabou indo também para um processo mais digitalizado, para evitar aglomeração, evitar filas. Isso acelerou. Isso é uma tendência muito forte, né, que nos próximos anos vai se consolidar. Isso depende muito da confiança, né, que as pessoas têm nesses meios digitais, e também acho que vem muito da utilização, né? Uma tendência forte é o que ele chama de código de barras humanos, né? Eu acho que esbarra em algumas questões que a gente tem que tomar muito cuidado, que são muitas vezes éticas, né? E muitos viram agora na pandemia aquele documentário da Netflix, o Dilema das Redes, que fala um pouco disso, né? Nossos dados são utilizados pelas empresas, como eles são monetizados, e, no fundo, toda a nossa informação, né, que está disponível na internet, ou que a gente entra com a informação na internet, ela está passível de ser rastreada, né? Mas isso também pode ser utilizado para o bem. Acho que é nesse sentido que essa tendência aparece aqui. Então, tanto a questão da biometria, que proporciona a identificação de uma forma mais rápida, sem contato, por exemplo, né? A gente evita eventualmente uma contaminação por contato, como também usar esse rastreamento digital para mapear o próprio avanço do coronavírus, né? Como fez alguns governos, né? A Prefeitura de São Paulo, o Estado, para saber como ele estava se alastrando e também a concentração de pessoas. Então, tem outras formas de utilizar e trazem benefício para a sociedade como um todo. A internet 5G, acho que a gente está ouvindo falar muito disso, né? Ela vai permitir um nível de conexão à internet como nunca visto antes, então vai acelerar muito a questão de utilização dos meios digitais, como também a harmonização, coleta de dados, e armazenização desses dados, armazenizar os dados, e isso vai trazer muitas possibilidades, por exemplo, para o Big Data, especialidade aqui também. Liquid People, né? O que importa para cada pessoa, né? Acho que esse momento ele trouxe um aspecto da gente repensar o que é importante para nós, né? A nossa família, o nosso bem-estar, os nossos filhos, os idosos, nossa comunidade. Então, o que significa, né? O que motiva cada um? Teve uma pesquisa que a Sodexo fez sobre a questão de benefícios, né? Que é a nossa especialidade, e mostrou que as pessoas valorizam benefícios que não são mais os triviais que as empresas entregavam, né? Claro, alimentação, refeição, benefícios de saúde ainda muito valorizados, mas benefícios de bem-estar, né? Seja ele para psicólogo, o exercício físico, terapeuta, o coaching, a questão também do home office, né? De eu trabalhar em casa, quais os benefícios que eu tenho de trabalhar em casa, né? Então, boa parte deles querem benefícios, querem uma internet boa, querem boa mobiliária, questão de ergonomia. Então, cada um tem valorizado coisas diferentes conforme as suas novas necessidades dentro de casa. Design da inteligência. Então, a inteligência artificial, que também a gente é uma tecnologia que já está aí nas nossas vidas, né? Vídeo, chatbox, mais uma vez, e outros aspectos, né, que a gente tem percebido, como os veículos autônomos, por exemplo. E a inteligência artificial sendo utilizada não só para agregar valor na nossa vida, liberando mais tempo para a gente, assistentes virtuais, por exemplo, mas também possibilitando descobrir onde vai ser a nova pandemia, como um exemplo, né? Por meio da inteligência artificial, para modelos, ser possível saber quando será a nova pandemia, onde será, se vai acontecer uma segunda onda, né? E, por fim, o design centrado na vida, né? Então, sair do aspecto do eu, né? Que é algo
extremamente egocêntrico, pensar apenas em mim, né, no meu consumo, no meu bem-estar, mas no bem-estar das pessoas que estão próximas a mim e não tão, às vezes não tão próximas, da minha comunidade como um todo. Então, no bem-estar de todo mundo. Então, são tendências que já vinham aparecendo e foram fortificadas aí pela pandemia. Voltando agora a questão da gestão de clientes, né, que, como eu falei, é minha especialidade, eu vejo muito do que foi apresentado aqui, né, nas duas apresentações, como algo que as empresas têm que entender como algo estratégico, né, que elas podem dominar e tratar isso como algo que vai trazer um diferencial competitivo para elas, tá? Uma frase que eu sempre gosto de colocar nas minhas palestras, que é do Jack Welch, que ele fala que no futuro a gente vai ter duas fontes de vantagem competitiva. Uma delas é a capacidade de aprender mais sobre os clientes, né, que é a questão do conhecimento. Isso envolve a coleta da informação, saber coletar essa informação, onde coletar, nos pontos de interação. Com todo cuidado, né? Agora a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz uma série de responsabilidades das empresas em relação aos dados dos seus consumidores. Isso é super válido. Mas uma vez coletando esse dado e tendo a permissão da utilização, transformar em conhecimento, né? Acho que o exemplo a gente viu aqui na apresentação de Big Data, como o André transformou tudo isso em um conhecimento para ser utilizado pelos governos ou pelas empresas, né, de uma forma extremamente positiva. Mais do que conhecer, é transformar essas informações em ações, né? Elas têm que ser acionáveis. Então, é o que a gente chama de experiência do cliente, né? O que as pessoas buscam? Elas buscam experiências cada vez mais personalizadas. As empresas demonstram que elas são conhecidas e reconhecidas. Então, se eu tenho as informações, eu consigo analisar as informações dos meus clientes, eu consigo diferenciar o tratamento deles. Seja nos meios de comunicação digitais, nos meios tradicionais, enfim, mas chegar nesse consumidor de uma forma mais relevante, mais assertiva. Isso é a experiência do cliente, a experiência personalizada. E não basta fazer, né? Acho que a tecnologia está acessível para todas as empresas, mas conseguir fazer isso mais rápido do que os meus concorrentes. Para fazer isso mais rápido, isso precisa estar incorporado dentro da estratégia da organização, né? A gente chama aqui de estratégia orientada a clientes, ou gestão de clientes, ou CRM, enfim, tem várias formas de chamar, mas que é uma jornada que não basta implementar um projeto, implementar um novo canal, fazer uma nova análise, mas saber que isso é uma jornada que a gente vai sempre aprendendo e vai aprimorando, tá? Direcionamento por onde a gente aponta a empresa, uma direção. Para isso tem 3 grandes desafios. Eu acho que primeiro, pegando, né, dando aqui a referência do Peppers & Rogers, que é a empresa que eu trabalhei, inclusive a consultoria, é o desafio de incorporar isso na estratégia da organização, né, que a direção entenda que orientação a clientes é algo extremamente relevante, vai trazer resultado, vai impactar a satisfação, lealdade. Isso permear toda a organização, tem que ter governança, né? A questão das informações, né? Preciso ter processo de coleta desses dados, processo de análise, usufruir da tecnologia que está disponível da melhor forma possível, né? Isso é contínuo. E a questão da adoção. Adoção não só pelo meu consumidor final, para que ele adote as novas tecnologias, mas também que sejam adotadas internamente. Isso é um trabalho que é muito feito com a liderança, né? Com o time que está ali cuidando das pessoas internamente. Então, a primeira mudança ela vem dentro da organização. Outro dia eu estava vendo uma palestra no TED, onde a palestrante falava justamente sobre isso, né? O paradoxo ali do uso da tecnologia. As tecnologias elas são caras, às vezes a direção da empresa ela aborda, ela coloca isso para a organização, e na prática a empresa vai usar 20% do potencial dela. Porque não existe adoção, não existe governança em cima disso. Tá? Então, esses são os 3 grandes desafios de gestão de clientes. Bom, então isso é o que eu queria trazer aqui para vocês, acho que dentro do contexto que a gente viu aí do pandemia e do pós-pandemia, trazendo a abordagem de gestão de clientes. Agora eu fico também à disposição para perguntas e também a discussão. Obrigado, pessoal. Excelente, Eduardo, muito obrigado.
Acho que... Opa, muito bom. Todo mundo me vê aqui, que eu acho que eu perdi. Ah, muito bem. Muito bem. Edu, muito obrigado. Eu acho que a gente podia... só vou amarrar, que eu acho que foi excelente a tua palavra aqui, dando esse tom da pandemia. E a pandemia, de fato, ela fez essa transformação, né, que já o Satya, né, da Microsoft falou, que o que se poderia fazer em 2 anos se fez em 2 meses, né, da Microsoft. E se uma empresa como essa fala isso, você que imagina nós aqui, né, pobres mortais, né, das escolas, dos institutos de educação, dos pequenos varejos, né? Vejo a Adriana aí no Sebrae, o que esse pessoal passou, foi muito difícil, né? Quantos negócios de fato não sobreviveram, né? E eu que trabalho na área do café, as cafeterias, quer dizer, muitas de fato não aguentaram, fecharam as suas portas, porque café não tem jeito, né? Quer dizer, como é que você vai entregar café? Complicado, você tem que ter um sistema de entrega muito bom, né? E muito perto. Então, eles tiveram que se reinventar, né? Fazer coisas assim do arco da velha para se manterem, muitos continuaram. Mas aí que está a questão, que eu acho que o Eduardo colocou muito bem, que é você tinha que estar na net, você tinha que estar na rede social. Se você não tivesse esse contato com o cliente, você já estava por aí bem perdido, né? Porque você não teria esse elo de comunicação já estabelecido. Então, mas teve gente que correu atrás e conseguiu, né? E eu acho que o ponto importante aí que a Adriana mostra para a gente é o quanto essas ferramentas, né? E aí eu falando de atendimento ao cliente, elas estão trazendo a tecnologia, mas ela precisa, de alguma forma, dialogar com esse lado humano nosso. Não adianta querer agir como máquina, quer dizer, a gente já tinha aquele velho script, né, que você falava, porque se ligava e a pessoa falava com script, era assim que se funcionava nos antigos call centers, e não é isso que a gente quer mais. A gente não quer mais esse script, ninguém quer mais isso. A gente, de fato, quer alguma coisa mais humanizada. Eu acho que esse é o recado central aí. E a gente quer isso, exatamente o que se demonstrou, né, Adriana? Utilidade. Então, já que eu vou para um chatbot, é porque eu quero realmente que aquilo seja extremamente útil para mim, né? Então, eu já sei que essa ferramenta é para isso que serve, né? E o trabalho do André, ele dialoga assim perfeitamente com aquilo que é a nossa sociedade, né, André? Então, no fundo, a nossa sociedade ainda é muito desigual e a gente precisa, né, usar o teu trabalho, por exemplo, para abrir realmente esse diálogo, né, com a sociedade civil, com os gestores, né, com as empresas, porque elas precisam enxergar isso. Elas precisam perceber que a gente faz parte de um país que tem que ter essa discussão na mesa, né? Então, não é fazer produto para 16% da população, é fazer produto para 60% da população, que muitas vezes está à margem. E aí eu fiquei pensando, essa questão da pandemia, a gente tem aí um acesso, as pessoas até com muito mais medo de usar o metrô, eu fico imaginando que o Uber deve ter crescido horrores, né? Mais ou menos. Depois você me conta. Essa é uma das perguntas que eu queria te direcionar. Então, eu acho que esse diálogo que é importante a gente fazer com a inteligência competitiva, que o Edu fez muito bem. Então, eu acho que todos esses aspectos são aspectos importantes do ponto de vista competitivo das empresas, né? Então, olhar para essas demandas do cliente são formas importantes da empresa saber se posicionar em relação aos seus concorrentes, né? Então, você fala assim, o chatbot não é importante? Não, é super importante. Eu tenho um trabalho publicado há muitos anos atrás que foi decorrência do mestrado da minha mãe, e ele discutiu o saque de uma grande companhia de alimentos no Brasil. E a gente percebeu que a recompra e a fidelização está conectada com o saque. Né? Então, se eu não sou bem atendido, eu já não vou falar bem dessa empresa, eu não vou fazer um bom boca a boca, eu já criei uma reputação ruim dessa empresa. Então, existe sim uma correlação muito grande entre atendimento do saque, satisfação e saque, e recompra, e daí para frente com fidelização. Então, a gente sim precisa prestar atenção nesses números, nesses dados, e nessa importante ferramenta que a gente tem, que tudo está em volta aí do que esse consumidor tem para nos contar, né? E essas ferramentas de Big Data, acho que a gente precisa aprender a lidar com elas, né, André? Acho que a forma como você nos mostrou é como que a gente usa bem esses dados para nos dar ferramental e ajudar os agentes de planejamento estratégico das empresas a poder tomar suas decisões
considerando esses lados tão bacanas que você mostrou para a gente, tá? Bom, eu queria endereçar agora as perguntas, então eu vou começar assim, ó, se vocês permitem. Eu acho que eu podia começar para a Adriana, que a gente já tem algumas perguntas aqui. E Edu, você fica à vontade também. Vera, você fica à vontade, tá? Então lá vai, hein, Adri? A gente teve umas perguntas também no chat, tá? Então, eu tinha algumas que eu anotei aqui, mas como você já tem, a gente está também com um tempo muito... Adri, você... A gente falou dessa questão, acho que esse teu número, né? Você falou assim, olha, um dos canais que as pessoas hoje as empresas estão usando é o WhatsApp, né? Para usar chatbot, né? E a gente está vendo, por outro lado, o WhatsApp pedindo licença, porque já existe isso no mundo inteiro, de você vender produtos pelo WhatsApp. Então, eu queria saber de você, na sua perspectiva, com toda a tua experiência e tendo feito esse trabalho, qual a possibilidade de a gente, então, converter um cliente que está dentro de um chatbot para uma venda por meio do WhatsApp? É possível? Então, segura aí que daí eu vou fazer as próximas, tá bom? Anota aí. Bom, então vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui da Daniela, que já esteve presente, inclusive foi palestrante nos nossos eventos, a Daniela da Rive Inteligência, e ela faz, então, duas perguntinhas aí para você, Dri. Você chegou a estudar o impacto do chatbot no Customer Experience, englobando uma visão mais macro? Tem uma outra pergunta. Qual é o futuro que você enxerga do chatbot nas organizações e inteligência artificial? Agora, uma outra pergunta é do Luiz. Ele é consultor independente e voluntário da Skip. A grande maioria dos chats, se não me engano, no mercado estadunidense, cerca de 86% das pessoas são femininas. A crítica que se faz é justamente sobre o papel de atendimento dócil e sérvio dessas pessoas. Quais impactos você visualiza na manutenção do papel da mulher diante desse cenário? No caso brasileiro, o censo das pessoas segue essa mesma tendência? Então, é isso. Legal, Vamos lá, obrigada, Lu. Só comentando um pouco do que você falou, né? Que tão importante quanto o produto é a experiência do cliente. A experiência que ele passa para fazer a venda, para fazer a compra, que ele utiliza o produto, é tão importante a experiência quanto o próprio produto. É o que a gente ensina para os nossos clientes, né, Lu? Então é muito importante isso. Então vamos lá, vou tentar trazer todas as perguntas aqui de uma maneira objetiva. Então, venda por WhatsApp. Grandes empresas têm utilizado sim a venda por WhatsApp. Ela negocia com o cliente através do bot por WhatsApp e direciona o cliente para um canal do e-commerce, né? Ou para um link de venda, daí depende da empresa. Então, ele consegue sim fazer essa compra direto por um robô. Então, ele negocia, mostra as fotos, consegue negociar e tudo mais, e direciona para você fazer só a venda por um e-commerce ou por um canal de venda, tá? Então, é possível sim, muitas empresas têm utilizado. As MPS, geralmente as pequenas empresas, o próprio MEI, né, que tanto aumentou, ouviu o Eduardo Bonilha falando, o MEI aumentou muito no momento de crise, gente. Por quê? As pessoas se viram desempregadas, perderam o emprego, precisaram começar a fazer coisas por conta, né? Então, o MEI, que é o microempreendedor individual, aumentou nesse período de crise. Então, o MEI, por exemplo, ele não vai conseguir colocar um bot, mas ele começou a vender por WhatsApp, vender por esse canal tão importante para conseguir se comunicar com seus clientes. Então, ele não vai ter dinheiro para desenvolver um e-commerce, talvez nem vale a pena investir no e-commerce, ele entra no marketplace, ele vende por WhatsApp, ele tenta outros canais, tá? Então, é um caminho bem interessante o WhatsApp, eu acho que é um caminho que ainda pouco explorado, vai ser explorado ainda muito mais. Da pergunta da Daniela. Gostei muito das suas perguntas, Daniela, ótimas. O meu estudo foi focado no atendimento. A minha experiência é de atendimento, então foi onde eu foquei mais, tá? Então foi focado no atendimento. Mas eu imagino, assim, pelo pouquinho de experiência de atendimento, que o foco do cliente, olhando para um chatbot, ele precisa ser humanizado, sim. E humanizado é diferente de ser uma comunicação invasiva, não significa ele ser amigo, né? É diferente. O humanizado, ele fala na linguagem natural. A gente brinca aí na inteligência artificial de linguagem natural. Então, o humanizado, ele falar com o cliente, falar com a pessoa de uma maneira natural. A pessoa não vai nem sentir, às vezes, que é um robô. Muitas vezes, muitos clientes conversam com a Magalu, por exemplo, a Lu da Magazine Luiza, eles conversam com a Lu como se fosse uma pessoa.
É incrível, eu conversei bastante com o Fred Trajano, e ele comenta assim que às vezes ele tem que fazer o Dia da Lu na Magazine Luiza, porque as pessoas personificam muito isso. Então é bem interessante como as pessoas tratam a inteligência artificial, né? Essa questão da persona como uma pessoa mesmo. Então, Adriana, só um comentário que é impressionante como evoluiu isso, né? Nos últimos, acho que talvez 2 anos, você pegar os atendimentos para o chatbot há 2, 3 anos, era claramente você percebia que o robô ali era muito realmente robotizado. Então, essa humanização, acho que ela veio mesmo forte. Perfeito. Que daí envolve até a segunda pergunta da Daniela, que eu gostei bastante, me fez refletir um pouquinho aqui, né? Como eu vejo a inteligência artificial, o chatbot, o futuro no atendimento, né? Cada vez mais esse primeiro atendimento, esse primeiro contato será feito por robôs, por bots, né? Então, seja ele pelo chatbot, pelo WhatsApp, pela central, todos os canais, eu imagino que ele vai começar a ser automatizado, né? Começar a ser através da inteligência artificial, que é diferente das nossas antigas URAs, tá? Quem lembra das antigas URAs horrorosas, né? Então, a inteligência artificial vem transformar a URA. Você vai falar com o robô como se fosse uma pessoa. Você vai resolver sua dúvida, vai fazer um agendamento de um exame, vai fazer o agendamento de um curso como se fosse uma pessoa, fazer o pagamento como se fosse uma pessoa. E cada vez mais a gente vai usar as pessoas e os colaboradores para fazer conteúdos, fazer informações que vão alimentar esses bots, trabalhar com atividade que agregue mais valor. Tá? Então, eu tenho esse cuidado para falar de pessoas. Sempre quando eu falo, inclusive no conselho do Sebrae, eu falo, mas e as pessoas? As pessoas vão continuar sendo muito importantes, porque elas que vão enriquecer o bot, elas que vão enriquecer a inteligência artificial, e a gente vai usar a capacidade das pessoas para mais conteúdo, vai utilizar a capacidade das pessoas para as coisas que agregam mais valor, e não para essa coisa básica de inscrição, informação, cadastro. Para isso existem bots, existem ferramentas para fazer. Tá? Então, acho que é um pouquinho disso. E eu imagino que a inteligência artificial, o futuro, principalmente no atendimento, vão ser em todos os canais. Os primeiros atendimentos vão ser em todos os canais, através de bots, através de inteligência artificial. Em outros, né, que não seja atendimento, na medicina já é tão utilizada a inteligência artificial. Hoje, um exame, né, eu trabalhei num laboratório também, isso há 10 anos atrás. Então, os exames, já existiam protocolos que já usavam inteligência artificial para fazer o resultado do exame padrão. Só passava para o médico quando tinha alguma coisa diferença, já tinha alguma coisa diferente. Então, cada vez mais vai ser usada a inteligência artificial e vai mudar a forma que a gente trabalha hoje. Isso que a gente fala, né, para as pessoas focarem a questão aí de coisas com conteúdo, coisas que envolvem a inteligência humana e sair dessa parte do básico. A parte do básico vai ser consumida aí pelos robôs. Excelente, Dri. Foi rápida, hein? Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta para a Adriana, está aberto aqui o chat. Vamos lá, André, vamos a você, né? Enfim, demais aí essa tua discussão, realmente essa questão da acessibilidade. Eu acho que tem a tua dissertação, ela enseja mesmo essa discussão do que, de fato, as empresas podem fazer. Eu queria te ouvir um pouco, né, sobre isso. Você tem experiência, né, com as tuas empresas, então, na prática, como é que a gente pode, como é que elas podem endereçar esse assunto, né? E aí a gente tem uma questão para você, que foi feita no chat, é o seguinte... de um professor da UFMG, né, e da UNA, em BH, professor Frederico Mafra. Na economia, a lógica do uso de proxy já existe há muito tempo, só não existe a Big Data. Na sua opinião, o que destacaria como principal contribuição do seu trabalho? O uso do Big Data ou a lógica dos 3 Cs? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bem, vamos por partes, né? A lógica dos 3 Cs é do Letuzê, então não é, eu me aproveito dela, né? Porém, eu acho que o pano de fundo que está por trás da discussão dos 3 Cs é o viés de Big Data, né? Que é aquela coisa de você não afirmar que é a base que explica o todo, mas entender que existe ali um universo e tratar aquilo como um microcosmos e dali sim tirar inteligência, tirar insight, tirar decisão, né?
Então, assim, eu acho que o principal está na lógica, tá no uso mesmo do Big Data, porque traz uma discussão, que essa discussão de viés de dados, de viés de Big Data, e para o próprio chatbot vai ter isso também, que é o viés da inteligência artificial. Pô, lembra, não querendo, lembra do chatbot que a Microsoft resolveu aprender com a internet, em 2 dias ela estava racista e antissemita, né? Virou um chatbot neonazista. Isso tudo tem uma discussão que eu acabo brincando com os meus alunos de sistema, que a gente tem que estar atento, mas não é meio que culpa nossa, né? Que é a discussão ética por trás tanto da coleta e qual é o viés de dados que você está colocando, como os bancos e modelos preditivos e de segmentação já sofriam esse problema, né? Eu tive contato com bons estatísticos durante minha carreira e durante a vida acadêmica, vários deles fazendo modelo de score de crédito, e eles falando, você tem que se preocupar com a parte ética do seu modelo não ser um modelo discriminatório, né? Porque o modelo de score de crédito pode ser discriminatório em vários aspectos, se você pensar por esse lado. E o Big Data não tá livre disso. Eu acho que a grande questão hoje e o grande pulo do gato está em como que a gente pode tornar isso público. Na discussão da LGPD, se trava ou se abre, eu sou o cara a favor de abrir. Eu falo, tudo aberto, mas vira uma zona. Vira, mas é aquela coisa que a gente se autorregula. Não sei se eu estou certo, tá? Essa aqui não aceito contra-argumentos. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho assim, trazer para a lógica econômica viés de bases de Big Data. Eu estou retomando esse meu robozinho agora para ver. Eu deixei ele ligado durante um período da pandemia, aí eu desliguei e voltei com ele agora para ver se eu consigo identificar tendência de volta e queda econômica. Porque você perguntou, né, Lu, pô, teve muito... e aí o Uber explodiu de viagem, o que aconteceu? Posso dar um spoiler ou você quer jogar essa pergunta mais para frente? A Uber, a 99, como eu sou head de TI daquela empresa Wexp, aquela empresa Wexp é um comparador de Uber, 99, Cabify. Uma das funcionalidades dela é essa. Como ela é corporativa, a demanda dela aumentou. Por quê? A demanda, no geral, diminuiu. No pico da pandemia, diminuiu 85% das viagens, certo? Então, assim, quando a gente falou de trava tudo, as viagens caíram em 85% de todos os players. O que virou um caos também para o motorista na ponta, né? Tanto é que a Uber demitiu 25% do seu quadro global, teve demissão, não é no mesmo segmento, mas na Airbnb teve demissão também de cerca de 20% do quadro. Então, a mobilidade como um todo, com exceção de transporte de cargas, sofreu. Né? Então, o que acontece? Cortando um pouquinho, André. As startups de patinete, bike... Não, fecharam. E é um negócio que, a princípio, era promissor, né? Então, aí só desabafar, o meu GPS de bicicleta, o modelo era vender para uma delas lá no fundo, lá no final. Quem sabe volta. Então, eu tô com um GPS de bicicleta mó legal que não tem mais modelo de negócio. Que bom. Acontece, né? Mas, enfim. Então, assim, quando a gente vê... essas empresas, deu uma queda absurda, porém elas estão retomando também quase que na mesma velocidade, entendeu? Então, assim, teve empresas que eram focadas em segmentos corporativos de mobilidade que deram soluções alternativas ao transporte público através desses aplicativos, e isso veio, né, essa demanda que, se você pensar, lógico, transporte público sempre vai ser mais barato do que transportar
o seu funcionário num carro. Mas o que as empresas começaram a ver é que não é tão caro assim também transportar por um serviço de aplicativo que é monitorado. Hoje você tem esse Big Data trabalhando, retroalimentando o operacional da empresa para ela ver compliance, conformidade de não ter abuso. Pô, se você minimiza ali um risco trabalhista que às vezes é muito mais oneroso do que esse gasto extra, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que encarar o Big Data como fonte de indicador de comportamento, a gente, na minha opinião, não devia nem estar mais discutindo se é ou não. Né? O grande problema é que quando a gente vai para a metodologia científica hard ali, você realmente não pode generalizar uma base de usuários do Uber, mesmo sendo 500 milhões de usuários, com assim, gente, a Uber, num ano normal, na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, ela faz 6 bilhões de corridas no Brasil, não é no mundo, assim. Sabe o que são 6 bilhões de deslocamentos para uma população de 200 milhões? É significativo, tem conhecimento ali. Posso falar que ali está a representação de toda a população brasileira? Como a Lu falou no começo, não. Mas eu posso indicar que ela dá aí uma tendência, né? Então, vamos ver o que sai desse estudo novo aí que eu estou fazendo para ver se a gente consegue transformar ele em tendência de recuperação econômica por micro-região. Como você provou, é uma proxy, né? É uma proxy. Verdade, não, embora não seja, obviamente, não é o universo é outro. Não é o universo, é uma proxy. O problema é que é isso, né? Você tem que tomar cuidado. Você fala isso para o presidente de uma empresa que está a 10 mil pés de altura, o cara acha que vira a fonte da verdade. É a verdade. Não é, né? Esse é o nosso problema. E, André, aí até fiquei curiosa, o pessoal da Uber acessou esse seu estudo? Então, assim, tem os termos e condições de uso lá da API que eu tô respeitando, mas assim, a Uber em si nunca me procurou. Quem procurou foi o concorrente. O concorrente já me procurou. Assim, a Didi, a 99, já teve conversas comigo sobre esse estudo, até porque eu quero usar eles para replicar, né? Eu quero fazer eles com outras... se bem que eu acho que para São Paulo não vai ter muita mudança, porque aonde eu estou hoje, a base de dados que eu gero é um comparativo já entre os players. Então, falando de São Paulo, meio que virou commodity, né? E virou transporte público mesmo. Então eles têm interesse, acho que isso já é uma coisa bacana, né? Você já vê gente aí interessada em ter acesso a essa bacaníssima. Quer dizer, isso eu já tem conforto, né, nessa sua colocação. Sim. Muito bom, muito bem. E assim, né, teoricamente, o mercado de transporte, mobilidade, você pensando ali, ele teria um ponto ótimo matemático, né? Se tudo fosse 100% aberto, tem até um estudo português, se eu não me engano, que ele fala, né, que um Uber Pool da vida conseguiria reduzir em 11 vezes o número de veículos circulando em Lisboa. Entendeu? Se tudo fosse orquestrado, todo mundo viaja por aplicativo, fala de onde vai, para onde quer ir, tivesse uma orquestração generalizada, você reduziria em 11 vezes o número de veículos. Né? Mas aí é igual o carro autônomo, né? Se todos os carros fossem autônomos e as ruas preparadas, e isso fosse possível virar da noite para o dia, você não precisaria, você já teria tecnologia para isso. Você só não tem porque você tem um ser humano atravessando a rua do nada, você tem eu dirigindo, não dando seta e virando, aí o carro autônomo não consegue se defender disso. Sim, sim. E aí depois eu gostaria muito que o Eduardo também fizesse perguntas, a Vera e tal. Eu também queria saber, assim, a gente está muito discutindo, o Edu colocou isso, né? Se todos esses comportamentos que a gente ganhou na pandemia, né? E a gente viu por exemplo, o caso dos chatbots, né? A gente passou a usar, porque realmente, às vezes vinha aquela pergunta, você passava ali na rua e literalmente perguntava para a pessoa, né?
Então, você não... Pensa na escola, né? Você ia na secretaria e perguntava, né? Então, você não tem mais esse atendimento presencial. Em muitos casos, não tinha nem atendimento telefônico, né? Porque não tinha pessoa lá no telefone para te atender. Então, aí a minha pergunta é... E aí, pensando também no seu caso, né, André? Quer dizer, hoje você vê uma retomada, realmente, você viu uma situação muito terrível, né, para os motoristas. Eu vi muito motorista de Uber fazendo entrega do corner shop, né? Eu cheguei a conversar com alguns, né? Então, muita gente migrando para esses apps de entrega de supermercado, por exemplo, né? Para viver, porque o que ia fazer, né? E até a Uber podendo colocar naquele Uber Flash, né? Que era poder fazer as Sim. entregas. Então, Esses produtos nasceram durante a pandemia. exato, que foi uma Flash, saída, né? 99 Uber entrega. Flash. Então, muita gente indo para essa... Então, mas eu queria entender, assim, do ponto de vista, o que vocês acham? Você acha que esse comportamento, né, de pegar ou não Uber, né, que eu acho que muita gente também ficou grilado, né, pego, não sei o quê, esses comportamentos, né, o uso do chatbot, você acha que isso vai continuar no pós-pandemia, né? A gente arrefecido essa questão toda, como é que vocês acham que vai ter esse comportamento aí do nosso consumidor brasileiro? Salada? Vai lá. Eu acho que vai continuar, tá? Lógico que assim, o atendimento presencial vai voltar, não tem jeito, né? O atendimento, aquele contato humano vai voltar. Até ouvi esses dias Caíto Maia da Chili Beans falando que ele está preparando as lojas dele para 2021 arrebentar no atendimento presencial. Então, ele está apostando bastante no retorno do atendimento presencial. Mas eu imagino que todo esse avanço de inteligência artificial, todo esse avanço do atendimento remoto vai continuar. As pessoas se identificaram com um canal, né? Forçadamente, a transformação digital acabou acontecendo em muitas empresas, forçadamente pela pandemia, mas isso já habituou as pessoas a saber como buscar a empresa, a saber como consumir a empresa, como consumir de restaurantes que muitas vezes ela só ia presencial. Então, isso não vai mudar, isso vai continuar sim. Mas, lógico, o atendimento presencial vai voltar também, né? As pessoas gostam do contato humano, o brasileiro gosta muito desse contato humano, né? Então, vai voltar sim. Mas tudo que já foi avançado de inteligência artificial, tudo que foi avançado do digital, não vai ter volta. Isso vai continuar sim. Eu acho que, assim, tem até aquele meme, né? Quem foi o principal ator da mudança da transformação digital? Seu CTO, seu CEO, treinamentos ou Covid? Aí foi o Covid, né? Todo mundo vai para remoto, não tem essa que não dá para trabalhar de casa, dá sim. Na minha área como desenvolvedor, teve em maio, teve uma matéria da Forbes que a Forbes avaliou que apareceram 15 milhões de vagas na tecnologia para desenvolvedores, todas remotas. Então, meio que não tem como, eu acho que não tem como voltar. Vai dar um rebote, né? Tem a onda que vai e volta, mas eu acho que é um caminho sem volta. Acho que tudo depende também como vai se acelerar a volta, né? Quer dizer, isolamento, acho que pegou todo mundo de surpresa, foi muito acelerado. Você pega indicadores aí do começo da pandemia, né? A economia realmente parou. Você pega aí março, abril, maio, depois ela começou a voltar aos poucos, né? Porque as pessoas, até alguns estudos que mostram isso, né? Mais ou menos como é o luto, né? Quer dizer, primeiro a negação, depois você começa a se acomodar aos poucos, e agora você já se habitua, a gente já sabe como as coisas funcionam, né? Como é trabalhar de casa, as dificuldades, e que trabalha mais, enfim, todo mundo já está habituado a isso. Usar as tecnologias também, estamos habituados. E eu acho que vai depender muito da segurança mesmo, das pessoas poderem voltar às suas atividades normais, né? Fisicamente. Eu acho que eu tenho a impressão que fica um resquício também, de qualquer forma, mesmo que a gente tenha vacina e a possibilidade de ter contato humano praticamente como a gente tinha antes, de talvez até um respeito maior pela saúde do próximo, né? A gente não tinha o hábito de usar máscara, um hábito que a gente já via nos países aí orientais, principalmente, desse cuidado, né? E talvez não por acaso eles tivessem menos contato pessoal e mais contato digital. Então, assim, eu acho que não diminui, né? Esse é o ponto. Acho que chegou num patamar que
é daí para cima. Mas, até pelas tendências, a gente viu que o fator humano ele é muito forte, né? Apareceu na pesquisa da Adriana. O fator humano, as pessoas querem, né, também contato, quer relação humana, né? Então, eu acho que isso não se perde, e acho que na medida do possível que a gente consiga voltar, a gente vai voltar sim. Bom, pessoal, a gente ainda tem alguns minutinhos, né? A gente está aí chegando, se aproximando do fim do nosso seminário. Quem quiser ainda colocar mais algumas perguntas, acho que era bacana deixar também, se vocês quiserem, o e-mail de vocês, de contato, acho que a Adriana já colocou, né? André, se você quiser. E eu pediria para quem pudesse também responder a nossa pesquisa, que está aí o link, acabei de postar aí para vocês, tá? Tanto a da Adriana quanto do André são dissertações que vão ficar na nossa biblioteca, tá? A gente tem uma biblioteca que eu vou colocar aqui para vocês o link, né? Então é bacana porque vocês podem depois acessar, a gente tem diversos outros temas, e então eu acho que seria bacana até para vocês conhecerem um pouquinho mais dos trabalhos que estão sendo realizados aí pelo grupo de alunos nossos, né? E já são 5 turmas que já defenderam, né? Então tem bastante coisa aí para vocês procurarem. Então, pessoal, mais algum item? Diga. O Luiz Farias tinha me perguntado e eu não respondi, ele mandou aqui no chat para mim, tá? Ele perguntou sobre a questão da persona, geralmente são femininas, né? Isso, é verdade, perfeito. Me perdoa, eu não respondi. E ele fala aqui que a crítica que se faz é justamente sobre o papel do atendimento dócil e sérvio dessas pessoas. Quais impactos você visualiza na manutenção do papel da mulher diante desse cenário? E no caso brasileiro, o censo das pessoas segue essa mesma tendência. Sim, Luiz. Infelizmente, eu te digo sim. Inclusive, um dos trabalhos que eu coloquei num congresso foi focado na questão da parte feminina, né? Essa questão, por que tem que ser uma mulher? E por causa disso, o atendimento básico, o atendimento aí que tem que ser gentil, dócil, eles veem como uma mulher. Em alguns casos, geralmente é consultor, que vai dar um atendimento mais personalizado e tudo mais, eles colocam um homem como persona. Então, realmente é um preconceito aí que a gente sofre no Brasil, na verdade, sofre no mundo, né? Mas temos lutado. Inclusive, alguns bots estão colocando personas sem sexo, né? Colocam, por exemplo, o S que está no Sebrae hoje é só um S, não existe uma persona, não é uma mulher ou um homem, é simplesmente um bot. Então, são algumas lutas aí que nós mulheres temos lutado e com certeza com todos os homens aí lutando junto com a gente vai conseguir. E eu acho que é uma pergunta relevante, né? Porque é uma discussão importante hoje, enfim, nessa questão, né, da diversidade, né, do gênero. E o Edu citou o Fábio Mariano, que é um professor que faz justamente, tem inclusive uma disciplina sobre isso aqui no MPCC, e de novo, é um assunto que tá aí na questão do planejamento estratégico das empresas. A gente vê o caso da própria Magalu, né, na Magazine Luiza, pensando a questão do trainee dela, né? Então, dá realmente uma reviravolta, a gente a favor, a gente contra, a gente neutro, a gente que não sabe nem o que falar, mas é importante que isso tenha um debate, né? Que isso se coloque na mesa para se falar. Então, é bacana, a gente está trabalhando esse tema também na SPM. Aliás, fique aí o convite, né? Para quem quer estudar com a gente, tem esse tema, é bárbaro, né? Muito bom. Pessoal, é isso. Eu queria agradecer de coração, né, todos que estiveram aqui presentes. Eu queria até tirar uma foto. Então, quem quiser, tiver vontade de abrir a câmera, a gente já faz aquela fotinho, né? Quem puder, com o pessoal aí aparecendo, né? Quem aguentou e ficou com a gente até o final. O Thiago teve coragem, gostei, Thiago, muito bom aí, ó. Assim que a gente gosta. Então, vamos lá para essa fotinho? Deixa eu tirar aqui. Peraí. Shift Comando 5. Vamos lá, todo mundo aqui. Tirado. Tem mais gente entrando, beleza, vamos lá. Igual gente animada, assim, ó lá. Gente, queria agradecer demais, viu, a presença de vocês. E, por favor, estamos aí abertos aí venham aos próximos eventos. Amanhã, por favor, esteja conosco, né?
Será um prazer tê-los todos, tá bom? Um abraço a todos, boa noite. Então, para quem puder, nos vemos amanhã. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.